A educação transforma a sociedade. É nisso que a FSP acredita. A FSP nasceu em Rolim de Moura com a missão de transformar vidas através da educação. Eu adoro estudar na FSP. Os professores são inspiradores, aprendemos tanto na prática quanto na teoria e a estrutura é completa. São mais de 10 anos investindo na formação de pessoas e contribuindo para o desenvolvimento da região. A nossa parceria com a FSP proporciona estágio aos alunos da faculdade e assistência à comunidade. O investimento constante da FSP reflete nos excelentes resultados das avaliações do MEC. Investir na infraestrutura, equipamentos de ponta e no corpo docente é a nossa prioridade. Assim, os alunos da FSP saem preparados para o mercado de trabalho. FSP, dedicada a transformar vidas pela educação. Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Happy Hour Digital da Faculdade de São Paulo, o nosso 5º Happy Hour Digital. Gente, hoje o tema a ser abordado aqui é um tema muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo, né? Saúde e bem-estar. Como manter a saúde mental, como manter a saúde nesse período de confinamento, nesse período de tantas atribulações. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui 3 especialistas que vão debater, que são as estrelas da noite. Dalva, que é psicóloga, Nelson, hipnoterapeuta e celebrante, e a Daila, que também é psicóloga e atua aqui na nossa região, atua também no concorrente, mas é muito bem-vinda aqui na instituição. Gente, como de praxe, eu quero só trazer aquele lembrete, né? Nós estamos aqui no estúdio, mantendo uma distância mínima, atendendo todas as orientações da OMS e de todos os entes governamentais no que tange à prevenção, à proliferação do Covid-19. Então, todo mundo aqui bonitinho de máscara, todo mundo já higienizou as mãos, os microfones, tudo higienizado. Então, não há aqui nenhum tipo de desrespeito às normas, estamos de acordo com aquilo que é orientado para o combate. Tá certo, gente? Eu quero já, de plano, cumprimentar uma pessoa que é idealizadora da live de hoje e que está ali escondidinha, diz que é a pessoa dos bastidores, né? Ela está sorrindo ali. O N, daqui a pouco, a gente vai trazer o N aqui para falar também, não é? Tem que aparecer também, não é só ficar escondido. E eu quero agradecer ao Floro e agradecer ao Gustavo, que são os homens que estão atrás das máquinas e que fazem com que a imagem e o som cheguem até vocês. Gente, um bate-papo hoje e você já está convidado a participar conosco, enviando a sua mensagem, enviando a sua contribuição através do chat do YouTube. A página, o canal você já sabe, né? FSP Canal Acadêmico. Se você ainda não curtiu a nossa página, por favor, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de toda a programação dos nossos happy hours digitais e de tudo o que vem acontecendo no FSP Canal Acadêmico. Gente, deixa eu passar aqui a palavra para para as pessoas que vão efetivamente falar nessa noite, né? Começando por quem? Começar pelas damas, né? Exato. Começar pela ponta, Dalva. Muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite. É um privilégio estar aqui, fiquei muito agradecida em estar recebendo esse convite. Além do mais, para a gente poder falar um pouquinho, né, desse tema que está acontecendo mundialmente. Fico muito feliz. Madame Daila, diga-me. Boa noite, professor Tiago e todos mais presentes, né? É uma satisfação estar aqui também. Infelizmente, nesse momento, o universo, né, está examinando algumas coisas, né? Então, acho que agora não tem mais concorrência, né? Somos todos por um, né? Então, assim, de alguma forma, acho bem interessante essa iniciativa da instituição
e de todas as organizações que estão buscando trazer mais informações para as pessoas, né? Porque, em se tratando de uma situação dessa, tira-se todos os títulos, tira-se todas as importâncias do que é ademais, né? E como lidar com o ser humano. É isso que não é assim tão fácil nesse momento, né? Então, acho que é isso. Nelson, seja muito bem-vindo e diga aí, como viver com saúde e como ter um bem-estar nesse momento? Boa noite, Thiago, a Dalva, a Daila, a Wayne, obrigado pelo convite. Primeiro, parabenizar a Faculdade de São Paulo por essa ideia. E hoje, juntando forças, né, como você brincou, concorrente, a professora Daila, mas esse momento é de transformação, é de juntar forças para que a gente possa ter realmente qualidade de vida. Obrigado pelo convite, estar aqui como comunicador, como celebrante, e também como hipnoterapeuta. A gente tem o conhecimento de algumas ferramentas, algumas técnicas de hipnose, e por meio delas, com elas, a gente, primeiro, se auto-aplicar, né, ter qualidade de vida a gente mesmo, e depois a gente poder contribuir para que as pessoas que não têm acesso a essas ferramentas tenham, e tenham qualidade de vida, principalmente nesse momento, como a Daila disse, que o universo, realmente, eu acredito nisso, está nos avaliando, e daqui a pouquinho, com certeza, vai nos entregar um mundo muito melhor. É verdade, um momento que muita gente tem parado para fazer uma reflexão, parado para poder repensar a sua vida. O próprio, acho que a própria economia, né, vai sair diferente disso aí, as indústrias, tudo, acho que vai ser uma mudança radical. Gente, mas trazendo agora para a pauta do dia, digamos assim, a primeira questão que eu quero lançar para vocês aqui. Vou levantar a bola e vocês que vão trazer a discussão. Gente, as pessoas passando muito mais tempo dentro de casa. O marido com a mulher. A esposa com os filhos, o pai com os filhos. Aquela interação familiar que não é comum. Do ponto de vista científico, do conhecimento que vocês têm, como assegurar, ou quais são as dicas para que essa interação seja mais saudável e para que isso não se torne uma tremenda guerra familiar? Vamos lá. Quem se atreve a falar desse tema? Bom, como você mesmo relatou, não está sendo fácil, né? Eu estava comentando esses dias, por pior que seja essa pandemia, esse Covid-19, ela trouxe algo positivo para a gente. Que é o quê? De certa forma, a gente aprender novamente a se relacionar com os nossos familiares. Não é fácil. Com a correria do nosso dia a dia, nós esquecemos se relacionar com o esposo, com os pais e principalmente com os nossos filhos, que a gente não tem tempo para eles, né? A gente tem um tempo à noite ou nos finais de semana e muitas vezes os finais de semana a gente proporciona o lazer, né, fora de casa. E agora isso não está tendo. Né? Eu até brinco com alguns pacientes que eu estou ainda atendendo na clínica. Os pais têm que ter um repertório de brincadeiras, de diversões, para que eles não se estressem e, de certa forma, as crianças também não se estressam. Então, todos nós estamos num processo do quê? De adaptação para que isso flua melhor, de certa forma, e não tenha tanto o estresse. Infelizmente, mas vai acontecer e está acontecendo também um pouco do estresse. Deixa eu perguntar aqui para ela. Como estar dentro de casa, no mesmo ambiente e não estar ausente? Porque muitas vezes a pessoa está dentro de casa, com o marido, com os filhos, mas não está presente, está ausente. Como que eu vou lidar com isso aí, para realmente fazer com que esses momentos sejam momentos que eu possa aproveitar de uma forma positiva com a minha família? Então, interessante isso. A psicologia ela vem falando muito sobre isso, né? Sobre estarmos presentes além do corpo, né? Então, assim, esse momento, como a Dalva já disse, é importante nós termos assim uma organização, um cronograma, né? Uma rotina. Então, uma dica muito boa, tanto para os pais, tanto individualmente como coletivamente, uma rotina. Eu preciso de uma rotina, nem que seja assim,
Vou levantar, vou tomar o café da manhã, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, é importante, tanto que eu também tenha um espaço meu, individual, para não surtar também, para relaxar um pouquinho, para pensar, para fazer algo que eu gosto, né? Algumas ferramentas contra a ansiedade, né? Então, assim, é importante que os pais façam uma rotina, um cronograma, uma organização. Claro, cada família dentro ali das suas limitações, dentro das suas possibilidades. Então, é importante, se eu tenho uma rotina, a criança vai compreender que naquele momento eu estou dando atenção a ela e que quando for o momento da mamãe, do papai, ter o momento deles, eles vão respeitar esse limite. Porém, se nós não criarmos essa rotina mental na criança, ela vai talvez ali querer chamar a atenção. Aí ela fica o tempo todo demandando atenção, chamando os pais para fazer isso, para fazer aquilo, perguntando uma coisa ou outra. Por quê? Porque ela está carente, né? Então, quando nós estabilizamos uma rotina, fica mais fácil para a criança, para a gente também e para as demais pessoas da família. Como, né, já foi dito aqui antes, né? Não é muito fácil, né? Ali tanto tempo, né? Nós vivemos no mundo capitalista, então talvez algumas famílias ainda passam menor tempo em casa do que no ambiente de trabalho e em outros ambientes. Então, assim, isso não é muito fácil, mas é possível restabelecer essa rotina da família, né? Fazer uma organização mesmo, não sermos robô, né? Mas à medida em que eu estou ali com a criança, como a Dalva disse, atividades diferentes também para que o próprio adulto não se estresse, mas de realmente brincar com a criança, criar um brinquedo novo, fazer coisas novas, né? Tem um autor da psicologia infantil, o Winnicott, ele fala assim que quando a criança cria, quando ela brinca, ela está criando um processo de neuroplasticidade, aumenta a sua capacidade mental. E isso é muito importante porque ela vai, digamos assim, dar uma folga para o adulto, né? Ela vai se sentir capaz e vai sentir com essa atenção de figura parental, né, que nós falamos, saciada. E vai dar um pouquinho de alívio ali no meu tempo livre, a criança já vai ter ali um pouco mais dessa saciação, digamos assim, dessa atenção. Né? Não sei se eu consegui auxiliar legal. de alguma forma. Só aproveitando a deixa da questão da rotina, como a Daela comentou muito, a questão da rotina, o porquê não criar essa rotina, mas não apenas mentalmente, porque a criança ela aprende muito mais com o quê? O concreto, eu preciso palpar, eu preciso visualizar. Então, os pais, os responsáveis, estarem criando essa rotina, mas colocar num cartaz, uma cartolina, numa folha de papel, algo visível, para que ela se adapte à nova rotina, não só a criança, mas todos estão inseridos no ambiente familiar, né? Então, fica ali muito mais legal, mais produtivo e divertido, podemos dizer, né? Então, algo concreto. Sempre quando nós formos falar sobre criança, trabalhar com crianças, não ficar apenas no falar, mas precisa a criança visualizar e palpar. Desta forma, ela vai aprender muito mais. Legal. Interessante. Agora eu vou jogar a bola para você. As meninas falaram de criar uma rotina, de se organizar, de criar e tudo. Mas acho que quem tem mais sentido, pelo menos a impressão que eu tenho, que quem tem sentido de forma mais incisiva os efeitos desse nosso período de distanciamento social são os adultos, são os pais. E aí vou lançar a pergunta para vocês. Como não surtar? Eu tenho que criar a rotina, eu tenho que dar tempo para meus filhos, mas como é que eu vou fazer tudo isso antes de surtar? Porque muitos, a gente está falando, a gente tem um grupo com os professores, às vezes alguns professores brincam até, né? Eu estou quase surtando com meus filhos aqui. Como não surtar, Nelson? Pois é, elas estão falando da questão das crianças, apesar de eu ter formação em pedagogia, eu não trabalhei nessa área com crianças, só quando estava fazendo a universidade também. Mas os adultos têm que entender que dentro de casa, agora a convivência ela é diária, muito mais tempo, tem que ter uma coisa muito importante que é respeitar, né? Que é respeitar o espaço do outro, como a Daila citou aqui também. Isso é muito importante. Quando você tem o seu espaço reservado, o seu espaço respeitado, você fica um pouco mais tranquilo. Opa, eu estou em casa, estão respeitando o meu espaço. E entender que dentro de casa todo mundo tem as suas obrigações e, de certa forma, todo mundo é igual. Então, não adianta
as atividades dentro de casa, uma pessoa só ficar encarregada de fazer atividades, a outra dormir mais, a outra comer mais, a outra sujar mais. E isso a pessoa começa a surtar, se não tiver o seu espaço reservado e levado em consideração a igualdade. Então tem que começar aí, dividir as atividades dentro de casa, inclusive as crianças, né, Odalva? As crianças têm que participar dessa divisão de atividades dentro de casa, até porque nesse momento em que muitos pais, né, antes da pandemia, entregavam seus filhos para os profissionais da educação, né, às vezes pega o seu filho na hora do almoço, entrega para outro, só vai ver à noite. Nesse momento do que os pais estão tendo mais convivência, de ensiná-los aquilo que os pais tanto cobram, que acham, mas na minha época era assim, assado, a gente falava, os pais falavam, a gente fazia. Por que não começar agora também ter esse diálogo, ensinar aquilo que eles tanto cobram, tanto sonham? Então, penso que nesse momento, para não surtar, a primeira coisa é respeitar o espaço do outro e igualdade dentro de casa. Aí já as coisas começam a fluir melhor. E agora, já que você falou de respeitar, meninas, como que eu posso passar para as crianças, né? O psicólogo tem todo aquele jeito, né? Todos aqueles meandros, passar para a criança nesse período, essas noções de respeito, porque, olha só, nós estamos, talvez, tendo a oportunidade de voltar a uma rotina de décadas atrás, né? Quando o pai tinha tempo para os filhos, quando a mãe tinha tempo para os filhos, e agora, como a gente pode utilizar de forma favorável esse tempo e passar noções de respeito aos nossos filhos e fazer com que esse período seja favorável? Então, como a colega Dalva, né, disse, entrando um pouco dentro da abordagem que ela atua, tem uma psicóloga chamada Lídia Weber, né? Ela é maravilhosa, é brasileira, PhD em psicologia, né, do estado de São Paulo. A Lídia Weber, ela tem uma tabelinha de rotinas ali, de atividades, isso que a Dalva disse, sobre o cartaz, né? Então, isso também é muito utilizado em escolas. Eu posso negociar. Cada criança, ela vai compreender uma linguagem. Então, assim, é interessante que eu fale na linguagem da criança. Ensine para ela que existe uma ação e que cada ação dela existe uma reação, existe consequência. Então, se a criança não tem nenhuma limitação neurológica, não tem nenhuma necessidade especial, então a Lídia Weber ela traz diversas ali atividades, maneiras de eu trazer esse respeito. Tem um outro psicólogo também, bem conhecido atualmente, chamado Rossandro Klinder, né? E o Rossandro Klinder, ele fala muito sobre o respeito, sobre ensinar para os filhos. Então, assim, às vezes, né, a sociedade diz assim, mas no mundo de hoje, será que é possível isso? Será que é possível aquilo? E o Klinder, né, tem uma das palestras dele que ele fala assim, o mundo lá fora é o mundo lá fora. O mundo dentro da família é a família que escolhe quais são os limites, quais são as organizações e qual é a rotina. Não é porque o cunhado, o vizinho, o sobrinho deu um telefone para o filho de 8 que a nossa família tem que dar. Então, a família é ali, o pai, a mãe, o cuidador, né? Não necessariamente os pais biológicos, mas a família que cuida, que vem trazendo essa rotina. E a própria Lídia Weber, ela também tem uma tabela disso que o Nelson disse, né? De ensinar. Cada idade a criança tem atividades domésticas que ela pode realizar e que ela deve realizar. Né? O próprio Freud ele disse assim, que o trabalho ele dá para a gente, para o ser humano, uma sensação de utilidade, de sou capaz. Então, quando a criança fala assim, posso lavar a louça, posso secar a louça, na cabeça dela, mentalmente, ela está sendo útil. E nesse momento, ela já começa a aprender o respeito, porque nesse momento tem alguém que vai ensinar. Então, é interessante também, tem outras abordagens, né, da psicologia que fala sobre as habilidades sociais. Então, todos nós, seres humanos, temos sentimentos, alterações de sentimentos, mas eu preciso respeitar. Posso ficar com raiva, posso ficar chateado, e isso os pais que vão encontrar uma maneira ali, de acordo com cada idade, né, isso é um pouco complexo, não tem assim, uma única receita. Depende da criança, depende da idade, mas é possível fazer. E o principal jeito é assim,
olho no olho, né? Entra um pouquinho de hipnose aqui, né? Aquela parte, né, aqui do olho, né, essa parte aqui da consciência mesmo, olha dentro do olho da criança e explica, né, tem uma parte da psicologia positiva. O que significa isso, né? O que é essa psicologia positiva? É esquecer o que você não quer e falar o como você quer. Né? Por exemplo, né, algumas teorias vêm falando assim para a gente que neurologicamente a criança até 7 anos de idade, ela não tem um conceito formado do não. Então o pai fala assim, não pula do muro, a criança pula. Aí a mãe fala assim, não coloca a mão no forno quente, a criança coloca. Então o que é essa psicologia positiva? É assim, fica no muro quietinho que eu vou te buscar. Ó, aqui não é lugar de brincar, isso aqui é o seu brinquedo, venha para cá. A psicologia positiva, falando do que você espera da criança, com coisas simples, com limitações simples, com frases diretas, sem muitas complexidades, porque não adianta nada pegar uma criança de 5, 6 anos e ficar falando meia hora para ela. Então, tem que ser coisas simples. Né? Então, o respeito começa nos pequenos detalhes, nas brincadeiras também. Então, brincando, né? O Freud tem uma frase assim também, brincando se diz tudo, inclusive a verdade. No momento da brincadeira, às vezes, a criança ela coloca ali partes da sua personalidade. E a função do pai e da mãe é fazendo essas podas, em que sentido? Olha, a reflexão. Se fosse com você, você ia gostar se fulano não deixasse você brincar com o brinquedo dele? Você ia gostar se a mamãe, se o papai fizesse assim com você? Como você ia se sentir? Então, eu estou fazendo ali uma formação de consciência e trazendo ali uma imposição desse respeito. Mas isso é uma, digamos assim, né, uma caminhada de longo prazo. E, com certeza, essa quarentena está mobilizando muito isso nos pais. Né? Com certeza. E aí, você falou dessa questão das crianças, né? E aí, agora... Tem um tipo de ser que habita na família, que está na família, que habita normalmente os quartos, são seres incomunicáveis, que conversam somente com a sua turma, com a sua galera, que costumam não sair dos quartos, costumam não se comunicar muito com os pais. É um ser que assim, ele vai crescendo, bonitinho, aí quando pega 12, 13 anos, entra na tal da adolescência. Gente... E a pergunta eu vou jogar essa bomba para vocês, Dalva e Nelson. Vou livrar você dessa. Isso que vocês estão falando, de criar rotina, dessa psicologia positiva e tal, se aplica ao adolescente? Porque o adolescente parece um alienígena de casa. Aplica-se ao adolescente? Deixa eu falar aqui primeiro e depois a Dalva pode até me corrigir se eu falar errado. Penso que o que está mudando ou transformando agora com a pandemia, dos pais estarem mais com os filhos e de terem que aprender a conviver mais com os filhos e a educá-los, eu penso que no futuro nós vamos ter menos esses seres desconhecidos dentro de casa, né, Dava? Não é assim? Porque os pais vão ensinar os filhos um pouco mais de convivência. Então, o que nós estamos fazendo hoje, nós vamos colher esses frutos amanhã. Então, hoje se convive mais, se fala mais para os filhos que tem que ter interação, que tem que participar da vida dentro de casa, que tem as suas responsabilidades. Amanhã nós vamos ter jovens mais presentes. Agora, Dava, esses jovens que hoje não estão presentes, que não aprenderam isso, agora é com você. Então, na verdade, as famílias, os pais, eles estão colhendo o que eles plantaram. Porque, na realidade, dentro de casa, o adulto que é responsável por essas crianças, adolescentes, eles são um espelho. Não adianta eu pedir para a criança ou adolescente não fazer tal coisa, sendo que eu vou e faço. Né? Então, assim, é necessário, sim, aplicar a rotina a esses adolescentes de hoje. Eles têm os deveres e eles também têm as suas obrigações. Né? Eu costumo dizer assim, como trabalho na escola, os adolescentes têm mão em pé. Eles devem fazer as coisas, eles precisam. Como você falou, eles ficam isolados. É muito comum eles falarem que os pais nesse período são os chatos, são os caretas, são os piores pais do mundo. Santo de casa não faz milagre. Não adianta o pai dar sermão, que muitas vezes ele não vai absorver aquelas questões. Isso é com a aprendizagem.
Sabemos que com a correria do dia a dia, o mundo, a questão da digital, tudo isso influencia sim, implica de certa forma positiva, mas também de maneira negativa, porque os adolescentes, as crianças, eles estão muito acessíveis a muitas informações, eles estão colhendo muitas informações, então a gente tem que, os pais, os responsáveis, limitar algumas coisas para esses adolescentes. Então, eles precisam ter uma rotina, precisam ter as suas obrigações, e da mesma forma que eu tenho contato olho no olho com as crianças, que é o agachar, conversar com ela, com o adolescente, senta aqui. Agora, eu sou sua mãe e você é meu filho. Me dê respeito, você tem que fazer isso, isso, isso. Os pais, os responsáveis, têm que, sim, impor as atividades necessárias. Se é não, porque como a Dayla relatou, até os 7 anos a criança, de fato, ela não consegue compreender a palavra não. Tem que trazer sempre a frase afirmativa, o que a criança tem que fazer. O adolescente entende. Então, precisa ser muito bem claro. Você precisa fazer isso. Eu não quero que você faça isso. O porquê? Porque tem essa consequência e vai ter essa punição. E se o pai, o responsável, falou que vai ter uma certa punição, por pior que seja, cumpra. Porque, geralmente, as crianças e adolescentes não sofrem. Quem sofre mais são os pais, por ter colocado aquela punição. Então, é necessário cumprir. Então, vocês precisam resgatar. Então, esse momento agora que as famílias estão passando mais com as crianças, com os adolescentes, vamos resgatar algumas brincadeiras, alguns jogos, algumas conversas que nós tivemos com os nossos pais lá atrás. Né? São coisas simples, um bate-papo, um jogo, uma coisa bem simples. Por exemplo, se eu perguntar hoje, vamos lá, Nelson, vou usar você como cobaia. Qual é o nome do seu filho, Nelson? Augusto. Augusto. Nelson, sabe qual é a cor preferida do Augusto? Não lembro. Você sabe qual que é o estilo de música mais legal que o seu filho mais gosta? Aí eu sei. Então, começar a fazer essa questão do eu conheço você. O pai fazer isso para os filhos e os filhos fazerem isso para os pais. Isso vai fazer com que você fique algo surpreso. Nossa, meu filho gosta disso? Nossa, pai, você ouviu esse tipo de música na sua época? Gente, é muito divertido. Ouço muito isso também. Isso é muito bacana. E trazer para os filhos o que ele assistia, o que ele ouvia, o estilo de roupa, para ele ver que existe uma evolução, existe um tempo, existem mudanças. E, de certa forma, esse alienígena que estava lá no canto, você consegue, aos poucos, resgatar, trazer ele, né? Como eu falei anteriormente. Esse momento que nós estamos vivenciando, algo global, extremamente complicado para todos nós, estamos num processo de adaptação, pior que seja, existe o lado positivo. Sempre, eu falo assim, tudo que é ruim tem o lado positivo. Nós temos que começar a enxergar o lado positivo da história, para que a gente tenha os hormônios, a dopamina, do prazer, chorar um pouquinho do estresse e tudo mais, para que nós possamos ter uma vida mais saudável, mais tranquila, e o principal, resgatar esse adolescente que está lá no cantinho. Ô Tiago, pode, claro, falando um pouquinho do que a Dalva disse, né? Ela perguntas legais, né? Você conhece a cor, você conhece a música que seu filho gosta? Filho, você conhece o que seu pai gosta? Importante que os pais possam trocar esse tipo de ideia constantemente. Eu fiz já alguns exercícios disso, por exemplo, alguns filmes que eu gostava antigamente, de eu encontrar ainda alguns anos atrás, na época do DVD, trazer para casa, e mostrar, filho, eu assistia isso quando eu era jovem. Por que você gosta, por exemplo, eu gosto de música caipira, música sertaneja caipira, é um dos estilos que eu gosto muito. E tem algumas músicas que, para o jovem hoje, ela não tem uma boa sonoridade, mas isso não é legal, às vezes o jovem gosta do rock pesado, apesar que o rock, a música caipira, diz que tem uma aproximação muito grande, né? E, então, explicar, olha, eu ouvi essa música por causa disso, porque quando eu era criança, a gente morava no sítio, meu pai tinha um radinho de pilha, e lá na cabeceira da cama a gente ouvia isso. Então eu me acostumei a ouvir, então eu gosto desse tipo de música. A música caipira, ela conta muita história do passado, faz parte da história. Eu estou usando isso de exemplo para que a gente possa indicar para os filhos, porque o filho gosta de conhecer o que seu pai, que sua mãe fez na juventude, na infância. A sua história, na verdade, né? Exatamente. E aí ele também começa a se abrir, ele começa a falar para os pais a história dele, o que está acontecendo na vida dele. É importante isso, que os pais possam contar a sua história para os filhos. Achei interessante essa troca de informação.
Então, a questão, eu vou até jogar para... Posso dar uma dica Sim, aqui antes desse assunto? Claro. Tem um livro maravilhoso da psicóloga, que também é PhD em psicologia, de São Paulo também, Júlia Mota. Ela até veio aqui na FSP um tempo atrás, fez uma palestra. Tem um livro dela que ela fala sobre conversando entre pais e adolescentes, né? Então, é bem interessante esse livro dela, numa linguagem assim bem simples. Tem diversos materiais dela em PDF, trazendo sobre isso, de uma formação ali, uma informação um pouco mais leiga, não específica para psicólogos, né? Sobre como promover essa ponte, esse diálogo entre os adolescentes e os pais. Então, interessante isso que o Nelson esteve dizendo da música, né? Tem umas curiosidades, né? Então, nesse momento, né, importante não ficar vendo tanto lixo virtual, tanta poluição de informações negativas. Se mantém atualizado, mas não fica o dia todo nisso, né? Então, tem pesquisas científicas que trazem que, neurologicamente, quando a pessoa ela tem um hábito de música de dito sofrência, né, que são as músicas que têm palavras negativas, isso vai mexer, vai acessar memórias, e tem assim, pesquisas científicas trazendo que é um público que tem mais que 28% de tendência à depressão. Então, cuidado aí, vocês que estão em casa, cuidado com os estilos musicais, podem pesquisar, né? Aproveite esse momento, já que gosta de música, aprenda algo novo, escute músicas novas, mas sempre isso que o Nelson disse, né? As palavras da música, isso é muito interessante, inclusive para crianças também, para os adolescentes também, como a Dalva disse, os pais ainda são os pais, os adolescentes eles ainda não são adultos, então eles devem, de alguma forma, essa hierarquia a esses pais que devem fazer um monitoramento a isso tudo. Óbvio, quando nós conseguimos fazer isso de uma maneira mais harmoniosa, mais interessante. Aos poucos, vem se aproximando e explicando, né? Então, de repente, ó, não sou eu que estou falando, tá aí, ó. Lê aqui, é científico isso daqui, né? Traz uma música nova para esse jovem e vem trazendo essas informações aos poucos. Então, isso é interessante do que você está alimentando os seus ouvidos, né, mentalmente, né? Isso é importante observar sobre isso. Tiago, Sim. Nossa, não me dê microfone, por favor. Vamos lá, gente. O importante é... Deixa eu só dar um recadinho aqui. Sim. Pessoal, quem está acompanhando a gente, por favor, pode encaminhar a sua pergunta, pode participar conosco. Tá com dúvida? Manda aí no chat, que a gente vai responder para vocês. Tem aqui, ó, uma bancada de especialistas justamente para poder te ajudar na sua dúvida. Quer fazer algum comentário? Deixa eu registrar a participação aqui do Duda Santos, Vilma Rodrigues, Edivânia. O sobrenome da Edivânia é complicado, né? Wesling. Foi sua aluna, né? Ela comentou hoje. A Vilma Rodrigues, a Osana, a professora Osana, a professora Ana Paula Zandonaide participando conosco também. Um grande abraço a todos. Luciano Osmar da Unigipa? Unigipa? Do Atenas, Luciano. Grande abraço também. Pessoal, pode enviar a sua pergunta. Já, dando a sua oportunidade, eu vou lançar mais um negócio. Você já fala e já aproveita, entra nesse aspecto também. Com as crianças, a Dalva e ela falaram sobre a questão da negociação. O adolescente, a gente fala muito de questão de impor limites no adolescente. Então, vou deixar você fazer seu comentário e já aproveita e responde. Negociar ou impor limites? Ou os dois? Como lidar com o adolescente? Os pais precisam entender que, para os filhos, eles são os super-heróis, eles são o espelho, são os mitos. Então, os pais são tudo para os filhos. Então, tudo que vem dos pais, os filhos absorvem, né? Então, tem que vir coisa boa, tem que vir coisa legal para os filhos, tem que ser passado coisas boas para que os filhos possam absorver coisas boas. Penso eu, como é que é? Impor limites ou negociar? Eu, particularmente, penso que as duas coisas. Né? As duas coisas, elas têm, no seu momento adequado, no seu momento certo, elas vão ter o seu resultado. Estou certo? É isso mesmo. Porque nós não podemos usar só apenas o impor limites, porque o pai, ele precisa, porque o que acontece? Todos nós, não só os pais, qualquer profissão, qualquer área, nós não temos que ser autoritários, nós temos que ser autoridade. Existe uma grande diferença de ambas palavras, os conceitos. Então, eu preciso ter autoridade para o meu filho, mas também a negociação.
Mas um sinal de alerta. Nem sempre é negociação, porque muitas crianças e adolescentes só fazem as coisas com algo em troca. Ter muito esse cuidado, porque a maioria da geração que está vindo agora, eu só vou fazer isso se eu ganhar aquilo. Ah, mas o que eu vou ter em troca? Não, você não vai ter nada em troca. Você precisa fazer isso porque é a tua obrigação, de maneira saudável. Lógico que nem sempre vai ser de maneira tranquila, vai ter momentos aí que o pai vai surtar. Gente, isso é normal. Mas tudo em equilíbrio. A gente tem que sempre usar em equilíbrio. Então, impor limites e a questão da a negociação, os dois têm que ser inseridos de maneira adequada e equilibrada. Como essa negociação não vira chantagem? Até que ponto a negociação e quando extrapola e virou uma espécie de chantagem? Bom, eu acredito o seguinte. Eu acredito de certa forma. Porque assim, vamos dar exemplos para simplificar, ficar melhor. Obrigações da casa. O pai trabalha, o responsável trabalha para colocar o quê? Alimentação, vestimentas, luz, toda aquela questão. Ah, eu só vou limpar a casa, eu só vou catar o lixo, eu só vou tratar do cachorrinho se eu tiver minha mesada. Não, isso não é negociação. Isso daí é obrigação da criança, né? Então, existem certas coisas que são negociáveis. A criança está num processo de adaptação a alguma coisa, a gente pode negociar. Olha, eu não quero ir para a escola. Né? Vamos trabalhar as criancinhas, eu não quero ir para a escola. Olha, você precisa ir para a escola, porque você vai aprender, explicar qual é o sentido da escola. Se você for para a escola, depois a gente pode ir num parque, a gente pode tomar um sorvete. Isso, eventualmente, né? Até a criança se adaptar, ver e entender que aquilo é essencial para a vida dela. Então, ter esse certo cuidado. Nada de ficar sempre colocando alguma coisa em troca. Isso não pode. Não só a criança, todos nós, né? Nós não temos que fazer as coisas, ter algo em troca. Nós temos que saber que são as nossas obrigações. Nós temos que compreender que aquilo é essencial para nossas vidas. Posso dar um exemplo? Um exemplo particular disso que a gente está falando de negociar e impor limites. Aconteceu comigo. Meu filho, na adolescência, ele teve uma situação em que ele estava sofrendo por um motivo, né? E ele estava, como que eu posso dizer? Ele estava pegando muito pesado com a gente, pais, né? E a gente tentando entender o que está acontecendo, o que fazer. Então chegou um dia que nós sentamos com ele e isso que ele queria tinha a ver também com uma viagem, né? E aí eu cheguei e disse, olha, não dá para ser assim. Você vai precisar entender que não está legal aqui dentro de casa essa situação. Está ruim para você, mas também está ruim para nós que somos seus pais. Vamos fazer o seguinte, eu te dou 30 dias, eu estipulei um tempo, te dou 30 dias para você começar a pensar sobre isso, se isso vai ser bom para você. E se em 30 dias você chegar para mim ou para sua mãe e dizer, ora, pai, mãe, é isso realmente que eu quero, então nós vamos fazer isso que você quer. Mas você tem que ter esse tempo para você começar a pensar sobre, saber se é bom para você e se também é bom para os seus pais, que também você depende da gente. E menos de 30 dias ele chegou até mim e disse, pai, você disse a gente, vocês têm razão, não vai ser legal isso que o que eu estava querendo, não quero mais, a vida vai ter que seguir, não é isso, essa viagem, isso que eu queria fazer, eu queria mesmo, não quero mais, estava certo, ou seja, eu negociei com ele, eu dei um tempo para ele, olha, se você achar que realmente é legal, nós vamos fazer juntos, inclusive. Mas, se não, você chega e fala para a gente. Então, eu dei a responsabilidade a ele também de pensar nele e de pensar no que poderia acarretar para nós, pais, aquela situação. Claro que foi uma conversa mais longa, com mais detalhes, mais informações, mas é só um exemplo para os pais entenderem que dialogando, respeitando, negociando e impondo limite quando necessário, resolve sim. O resultado é excelente. Tá certo. Agora, falamos de crianças, falamos de adolescentes, vamos passar agora para jovens e adultos. A primeira coisa que eu quero lançar para vocês, né, e faz parte dessa discussão sobre saúde, sobre bem-estar, é a questão dessa nossa organização do tempo. Vocês falaram de rotina, legal? Rotina, né? Mas nós sabemos que entre ter essa ideia de rotina e criar e pôr em prática essa rotina é complicado. Hoje nós, com essa ideia de ociosidade que nós temos, eu passo muito tempo em casa. E o que acaba acontecendo? Muitas vezes
o dia passa e a gente acaba não fazendo as atividades que deveríamos ter feito. Por exemplo, vou dar até puxar a orelha dos meus alunos, aproveitar a oportunidade. Eles estão falando, professor, não dá tempo de fazer muita atividade. Mas, peraí, eu não estou tendo aula, você não está tendo aula. Aquele horário que você deveria estar utilizando para a aula, está fazendo o quê? Então, como manter essa produtividade que é necessária para quem é estudante, para quem é profissional que está fazendo suas atividades em casa, criar rotina, legal, mas como efetivamente criar essa rotina, executar essa rotina? Como condicionar a mente? Não, olha, eu vou acordar, eu vou fazer o que eu tenho que acordar, colocar uma roupa de trabalhar e... Como que eu faço isso? Como que eu faço, Tânia? Então, né, respondendo a sua pergunta e também ali da diva, né, chama ela de diva, né, a Edvânia Wesley, né, o que é bem-estar, né, o que caracteriza uma saúde mental. Isso daí, professor, que o senhor está falando tem nome, e se chama procrastinação, ficar adiando as coisas. Isso é um sintoma, inclusive de depressão, né, e de ansiedade também. Então, assim, a procrastinação, ela é algo assim que, infelizmente, tem aumentado muito atualmente. Né? Então, assim, essa quarentena também serve para se observar. Né? Óbvio que, nesse momento, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, a nossa saúde mental é sujeito que tenha um pouco de comprometimento, porque houve diversas mudanças, né? Como o senhor disse, né? Mudanças ali no meio de estudo, mudanças no meio profissional, mudanças no meio familiar. Então, tem uma autora chamada Elizabeth Ross, ela fala sobre a mudança e como isso vai mexer nas emoções. Gera ansiedade, gera frustração, gera tristeza, gera procrastinação, gera irritação, gera um monte de coisas. Então, é óbvio que tem um período ali do dia que talvez eu não esteja assim tão produtivo. Também não posso virar um eu robô de que eu tenho que eu tenho que. Não. Então, eu posso ter paciência comigo também, no sentido eu, indivíduo, né? Cada um ter paciência consigo mesmo e observar, né, essa procrastinação. Não, então eu tenho o dia todo para fazer essa atividade. Então, né, assim, cada um tem a sua maneira de lidar. Existe um método comportamental, né, mas que a psicanálise também utiliza muito, né? E assim, é um método chamado Kaizen, que é a técnica de 1 minuto. Você coloca o celular para despertar, e em 1 minuto você vai arrumar o teu guarda-roupa. Aí despertou, acabou 1 minuto, você tem ali 1 minuto livre, ou você pode duplicar o alarme do seu despertador do celular para você continuar com essa atividade. Teoricamente, assim, o que diversas pessoas vêm relatando para a gente, que quando ela começa a fazer a atividade, porque o que é o calcanhar de Aquiles da procrastinação? É iniciar a tarefa. Então, se você coloca o seu despertador para 5 minutos e você começou a tarefa, automaticamente, neurologicamente, né, o teu cérebro ele recebe um comando, que é para você fazer essa tarefa. Então, possivelmente, essa técnica auxilia muito com a procrastinação. Mas, assim, cuidado, porque procrastinação não é saudável. Nesse momento, ela é um pouco assim mais suportável, digamos assim, e tem que ter cuidado com isso, porque isso é um sintoma. Né? Então, essa situação de qualidade de vida, de saúde mental, tudo isso é assim, né, uma pergunta muito extensa, né? O que é saúde mental? Né? Então, assim, isso é muito amplo, isso envolve toda a vida do indivíduo, né? De situação de trabalho, de bem-estar, de vivência social. Então, assim, cuidado, né? Sentiu que não está dando conta mesmo, busque auxílio, procure auxílio, né? Profissionais que possam te auxiliar. Não sei se eu consegui auxiliar de alguma forma, claro. Vou passar também para a Dalva, se ela quiser contribuir. Dalva, e aí? Eu acredito que é o que a Dayla relatou, né? Porque a saúde mental, porque muitos têm o estereótipo de achar que é apenas questões psicológicas. Não, saúde mental engloba o meu bem-estar emocional, cognitivo e o meu bem-estar físico. Né? Então, isso está muito agora, a gente está comentando muito isso. Teve, né, tem um evento, a concorrência, podemos dizer assim, falando sobre isso, a importância do bem-estar mental, a saúde mental. Se meu cognitivo não está bem, meu mental não está bem, meu psicológico, emocional, de certa forma, o meu corpo, o meu físico não está bem. E vice-versa. Então, tem que ser uma junção dos dois.
físico e emoção. Agora, deixa eu só jogar para o Nelson. Nelson, o senhor falou de procrastinação, falou desse equilíbrio, né? O senhor Dalva falou. E nesse momento em que nosso principal meio de contato com nossos amigos, nossos familiares, muitas vezes são as redes sociais, como dosar rede social com nossas atividades diárias, com a família, de forma a fazer um equilíbrio que seja equilibrado para garantir a nossa saúde mental, nosso bem-estar? Pois é, as redes sociais, elas são um problema sério, é um problema de vício, inclusive, né? Um problema para a nossa saúde mental, a gente tem que tomar muito cuidado. Voltando um pouquinho e seguindo nessa linha que você colocou para a gente, mas voltando um pouquinho, eu acho que se a gente dentro de casa, dentro do apartamento, dentro do quintal da nossa casa, se a gente quiser, se a gente olhar para os lados, a gente vai ver que tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente pode aprender, e as redes sociais estão aí, inclusive para ensinar também, não é só para a gente ver fofoca, para a gente aprender, né? Então, às vezes, a gente procrastinou, deixou tanta coisa por fazer, a gente queria mudar alguma coisa na nossa casa, mudar o escritório, mudar o quarto, mudar a cozinha, fazer um reparo. E se a gente começar a olhar para isso, aproveitar o tempo agora, né, com certeza a gente não vai ficar pensando em coisas ruins, a gente vai ficar pensando e fazendo coisas boas. Então, assim, quando você começa a fazer, né, quando você dá o início, dá o start ali na atividade, como a própria Daila disse, você vai embora. E aí você começa a pensar em coisas boas, porque você está cuidando da sua casa, você está cuidando do seu ambiente. Então, olhe aí para o seu ambiente, onde você mora, para a sua casa, para o seu quarto, para a sua cozinha, para o seu quintal. Às vezes tem gente que está lá, oh meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? O quintal está puro mato, cheio de caramujo. Isso é a lógica, trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano mesmo. Então tem muita coisa a se fazer que dá para passar alguns dias aí sem pensar em coisas ruins, que é isso, a gente ficar muito tempo em casa sem fazer nada, a gente vai começar a pensar em coisas ruins. E aí, um grande aliado nesse momento, em alguns momentos bons, e se a gente não dosar, não cuidar, vai ser ruim, são as redes sociais, que é uma questão de vício. Vocês que são psicólogas, né? Não sei se vocês já trataram alguém com vício, mas a gente sabe, né, propriamente dos jovens, como a gente disse, dos jovens ficarem nas redes sociais, ficarem jogando, as pessoas não conseguem ficar... Né, quantos experimentos já foram feitos com jovens, com adultos mesmo, de tirarem a rede social, o celular, o iPad, e a pessoa começar a passar mal. Então, assim, é preocupante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, saber dosar, saber usar na hora certa. E, como eu disse, está em casa, não quer ficar nas redes sociais porque elas são perigosas. E aí tem a questão das fake news também, que acabam trazendo pânico para a gente. Então, começa a olhar que tem muita coisa que você pode fazer com a sua esposa, pode fazer com seus filhos, né? Ensinar os seus filhos a fazer algumas coisas, que às vezes crescem jovens que só sabem usar o celular, não sabem usar mais nada. Quantos de nós temos filhos que não sabem o que é um martelo? Ou que lê não o sabe... manual. Lê o manual. Eu comprei um aparelho, tem um manual do lado. Não, eu vou lá no YouTube, porque no YouTube... Gente, leia o manual, que não vai ter erro. Ensina o seu filho a usar aquela maquininha de lavar a calçada, que dá para lavar o carro. Então tem muita... Se a gente olhar, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, e fazer em família, em conjunto, que a gente passa o tempo, deixa de lado as redes sociais, né? Ler um bom livro, contar a história para os filhos daquele livro, né? Como é que fala quando a gente conta a história antecipada, professor do filme? Spoiler. Dá um spoiler do livro, brincadeira. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, e as redes sociais a gente tem que tomar muito cuidado, senão ela toma a gente. É como se pegasse a gente e puxasse para dentro da maquininha ali, do smartphone, e para sair, aí só com a ajuda de especialista mesmo, né? Eu já fiz testes, eu particularmente, falei, hoje eu não vou usar WhatsApp nem Facebook. Gente, como o dia rende muito mais, né? Mas é difícil isso, né? É difícil, mas assim, o dia rende muito mais. E aí, já que você falou dessa questão de ser um vício e tal, eu vi alguma coisa falando de síndrome de abstinência de rede social. Existe isso mesmo? A gente pode um pouquinho no tema, mas existe. E quais são os sintomas dessa abstinência?
Existe muito, principalmente com os nossos jovens de hoje em dia. Porque o que acontece? As pessoas ficam... hoje, a rede, eu acredito que uma das redes mais sendo utilizadas é o tal do Instagram, né? A minha meta é atingir tantos seguidores. Para quê? Né? Para que tanto isso, podemos dizer? Então, as pessoas ficam tão ansiosas. Se eu estou limpando uma casa, eu ouço meu celular tocando... chegou uma mensagem. Eu paro tudo, corro lá e vou ver. Como você mesmo relatou, né, Tiago? O dia rende. Quando eu tenho opinião, dizer eu não vou mexer no meu celular, no aparelho eletrônico, as coisas fluem, o negócio rende muito mais. Então, assim, voltando para a crise de abstinência, existe muito isso. Muitas pessoas não sabem, né, que elas estão viciadas nas redes sociais, nos jogos, celular, enfim, perdem muito tempo olhando as redes sociais, a internet, vídeo. O porquê? Os sintomas, basicamente, são eu deixar de viver, ter o contato, né, com a minha família, eu deixar de fazer as coisas que eu gosto. Muitas vezes tem pessoas que não se alimentam, a sua rotina, que anteriormente, que é alimentação, tomar o banho, cuidados básicos com a saúde, o deixar de realizar as suas atividades, gera um nível de ansiedade, uma angústia muito grande em querer adquirir, querer visualizar quantos seguidores, qual o vídeo que alguém fulano postou, a foto nova que alguém postou. Então, assim, ter esse cuidado, porque quando você começar a observar que você está querendo tanto, perdendo tanto tempo nas redes sociais e ver que você deixa de viver a sua vida socialmente, agora não, né? Porque eu falo que muitas pessoas, na pandemia, nós não deixamos de ter isolamento social, deixamos de ter isolamento físico, porque social a gente continua tendo. E muito, mais do que antes, mais do que antes, né? Então, se eu deixo de ter aquele contato físico, contato social com as pessoas que eu gosto, pessoas que estão ao meu redor, para ficar o tempo todo ali grudada no celular, no aparelho eletrônico, é um sinal de alerta. Procure um especialista para a gente estar avaliando, ter esse cuidado, porque isso é um vício e isso vai gerar uma questão da abstinência que é bem complicadinha e não é fácil de ser tratada. Não é fácil mesmo. E isso ataca tanto jovens quanto adultos, Natan? Todos, né? Infelizmente, né? Todos, né? E assim, o Freud já falava disso, né? Em 1930, ele tem um livro chamado Mal-Estar na Civilização. E aí ele fala assim que nesse livro existem 3 fontes principais de ansiedade. E a principal dela é a coexistência com outro homem. Ele diz esse termo, né? Ele fala assim, como eu sei que algo não está bem socialmente, né? Esse bem-estar mental. Um dos sintomas é isso que a Dalva está falando, esse isolamento social. Isso é um sintoma de ausência de saúde mental, né? Então, assim, como ela disse, se observar, se analisar, na dúvida, procure um especialista, faça uma avaliação, né? Respondendo ali uma pergunta da nossa nobre amiga Wani, né? Ela está dizendo assim, como se manter motivado nesse período de tanta insegurança? Então, assim, o nosso pensamento, ele não tem um botão liga e desliga. Não é possível isso, um botão liga e desliga. E nós estamos, né, tem até uma música do Capital Inicial que fala assim, será que a inteligência ficou cega de tanta informação, né? Então, assim, nesse momento é tanta informação, como o Nelson já disse, né, e outras pessoas também, tanta informação, temos que ter um foco, né? Saber, assim, o pensamento não tem um botão liga e desliga. O ser humano, por situações que ele já vivenciou algumas experiências negativas, o cérebro ele fica condicionado, né, ali, a situações negativas. Por quê? Porque é para não fazer de novo. Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade maior de armazenar coisas negativas do que positivas. Por quê? Para não repetirmos os erros. Então, as coisas negativas estão sujeitas a vir no pensamento, que não tem esse botão liga e desliga, né? Então, como me motivar diante de tanta insegurança? Um diálogo interno, mentalmente, né? Talvez até verbalmente, alguém vai falar assim, tá meio doido falando sozinho, né? Não, mais doido é essa psicóloga que tá mandando ficar falando sozinho, né? Mas, assim, um diálogo mentalmente, né? Calma, é um período, isso vai passar, e quando concluir a quarentena, eu posso estar fazendo dentro de uma organização, né? Eu posso estar fazendo isso, ou aquilo. Nesse momento, às vezes, talvez, o que eu posso estar fazendo, né? Tem uma frase, eu participei esses dias de uma live maravilhosa do Nelson, obrigado. E até falei para ele, né, essa frase, que eu acho muito interessante, é de um tenista norte-americano,
Arthur Ashe, o nome dele. E a frase é assim: faça o que você pode, usa o que você tem e comece onde você está. Então, o que eu posso fazer agora, na quarentena, né? Primeira coisa é cuidar da minha segurança física. Então, não posso ir e vir, tem essa limitação física, né? Isso gera um pouco de ansiedade, isso gera um pouco de insegurança, isso deixa um pouco desmotivado, porque talvez a pessoa estava ali com todo o gás, né, para fazer aquilo, aquilo e aquilo. Então, assim, o que eu posso fazer agora, né? E daqui a 40 dias, e daqui a 60 dias, então, um pouco de paciência. O pensamento não tem esse botão liga e desliga. Então, o que pode me motivar é ter paciência. Não, isso vai passar. Isso vai passar, isso é um momento, é um período, não vai durar para sempre, né? E logo isso vai passar. E o que eu posso fazer depois? Com foco, né? Com objetivo. Então, essa ideia, já desde o início da rotina, esse cronograma que a Dalva disse, visual, né? Tem outras estratégias, né, que nós podemos fazer colorido mesmo, né? Isso aqui está em planejamento, isso aqui eu estou realizando, isso aqui eu já fiz. Isso vai me dando essa visualização dessa situação material do que atividade eu já fiz. Eu produzi isso mesmo na quarentena, eu consegui produzir isso, como o Nelson disse, consegui limpar o quintal, consegui fazer isso ou aquilo. Isso vai trazendo essa segurança no sentido assim, estou sendo útil, né? Estou sendo útil, estou fazendo algo útil, né? Então, as redes sociais, a internet, tem também muitos cursos online que nós podemos estar se atualizando, aprendendo coisas novas. Tem o site da ONU, que tem muitos cursos lá também. Tem da Fundação Bradesco e diversos outros cursos online. Eu estou fazendo um curso online de cerimonial público, no site do Senado Federal, que tem vários cursos gratuitos lá também, bem você ter tocado nesse assunto, que a gente pode aproveitar a quarentena para aprender muita coisa. Né? Isso vai tirar um pouco, vai ser aquele botãozinho, liga e desliga do pensamento das coisas negativas e do que assim, eu não estou trabalhando fora, eu não estou produzindo. Então, vai tirar ali aquela desmotivação. E o pensamento da insegurança é um diálogo interno mesmo. Vai passar, quando concluir, tudo vem se equilibrando, eu vou estar podendo fazer isso, ou dessa forma, um planejamento. Né? E, assim, manter o equilíbrio total nesse momento, né, talvez não seja tão possível, né, para os neuróticos. Né? Então, digamos segundo assim, segredo, quase natural. Manter a mente ocupada. Manter a mente ocupada. Tiago, complementar o que a Daila falou, essa conversa comigo mesmo, extremamente importante. Eu tenho certeza que tem muita gente, né, que não conversa com ela mesma. Às vezes conversa muito com as outras, mas com ela mesmo. Então é o seguinte, vai limpar o quintal, vai lavar o carro, vai fazer qualquer coisa dentro de casa, começa a conversar com você mesmo, fazendo o serviço, né? E, como a Daila disse, vai passar. Tudo, eu costumo usar muito essas frases. Vai passar, tudo passa. Quantas coisas ruins, é claro que é ímpar esse momento que a gente está. Ninguém nunca imaginou. Né? Eu jamais imaginei que estaria, por exemplo, na frente das câmeras, falando ao microfone com uma máscara. Parece que eu estou atrás de uma trincheira aqui, que eu estou vendo por cima, tem os óculos aqui, que às vezes atrapalha, embaça, mas a gente não imaginou. Mas vai passar. A gente ouve o ministro falando, o pessoal da Organização Mundial da Saúde falando, olha, vai subir, daqui a pouco vai baixar, se a gente tomar todos os cuidados, essa curva vai ser achatada, daqui a pouco a vida volta. Não vai voltar ao normal, porque como era, não vai ser mais. Principalmente porque a gente vai conversar com a gente mesmo, vai fazer uma reforma dentro da gente, aquela reforma íntima, que a gente precisa constantemente estar fazendo, e agora é um momento, porque tem tempo, a gente está tendo tempo. Então, vai passar. E uma frase que eu gosto de usar muito, eu posso. Então, quantas pessoas já passaram por momentos difíceis que elas, às vezes, não tinham norte, não tinham caminho, e passaram por isso. Historicamente, por exemplo, no início dos anos 90, quando o Fernando Collor assumiu, que ele confiscou a caderneta de poupança, eu me lembro que teve gente que vendeu o único carro que tinha, que era o carro de fazer entrega, que era o único ganha-pão que tinha, vendeu e, de repente, colocou na poupança, daqui a pouco a poupança foi confiscada. É o único bem que a pessoa tinha, inclusive para trazer o pão dentro de casa. Imagina, isso como muita gente diz, é o fim do mundo. Só que essas pessoas, a maioria está aí, né, estão bem, estão vivendo, conseguiram reconstruir a sua vida. Então, a gente tem que olhar para trás, pegar exemplos, quantos atletas de alta performance, né, que, por exemplo, um ginasta que está correndo, quebra uma perna,
qualquer outro atleta que precisa do físico, quebra uma perna, quebra um braço, tem algum problema, daqui a pouco ele volta numa performance muito melhor. Então, ele, como dizem, ele deu a volta por cima. Então, a gente precisa olhar os bons exemplos também e saber que se ele é capaz, eu também sou capaz. Então, eu posso passar por isso e lá na frente ser muito melhor do que eu sou hoje. Mas começa conversando com a gente mesmo. Converse com você, que você vai ver que, sim, a gente passa e a gente vai ser muito melhor lá na frente. Esse conversar consigo mesmo é parte de um processo de autoconhecimento? É isso, né? E aí eu vou perguntar para vocês. O quanto esse autoconhecimento, o quanto esse processo de autoconhecimento, ele é importante para assegurar a minha saúde mental, para que eu possa me manter motivado, para que eu possa continuar sonhando. E mais, vou até como efetivamente eu me conhecer. Porque é fácil, às vezes, eu conhecer outra pessoa, mas como eu posso me conhecer? De forma verdadeira, de forma honesta. Como eu faço esse processo? Bom, o autoconhecimento, como o Nelson estava falando, eu consigo, eu sou forte, eu sou capaz. Só que para a gente conseguir ter isso, a gente ter os pensamentos positivos, eu primeiro preciso ter o autoconhecimento. Né? Uma técnica que a gente usa muito na clínica são coisas que, se alguém te ver você fazendo isso, vai achar que você surtou. Então, faça sozinho. Eu, Dalva, faço muito isso. São técnicas simples, mas isso nos ajuda muito no nosso dia a dia, no nosso crescimento pessoal. Conversar consigo próprio é ótimo, sim, mas muitas vezes, o porquê não eu ir na frente do espelho e ter um tete-a-tete? Comece a perguntar para você mesmo, quais são os seus sonhos, quais são as suas metas? Como eles relataram, vou limpar o quintal. Então, assim, chega na frente do espelho, né, e fala assim, olha, o que você quer nesse período? Eu quero arrumar meu guarda-roupa, eu quero ler um livro. Coloca, estipule isso e descreva isso num cartaz, numa folha, até mesmo no celular, e coloca, olha, tenho 10 dias para fazer todas essas atividades. É no período da manhã, é no período da tarde. Então, você vai desenvolver essa atividade. E todos os dias, quando você acordar, você olha para o espelho do jeito que você acorda. Linda e maravilhosa. Né? Ou lindo e maravilhoso. Olhe para frente do espelho e fale as suas qualidades. Todos nós, todos, sem exceções, temos qualidades. Né? Porque é muito comum, como a Dayana relatou, o nosso cérebro ele está acostumado a captar apenas informações negativas. Quando a gente fala, o que tem de negativo em você? Isso, uma lista imensa que não cabe. O positivo acaba que o quê? Deixando de lado. Então, é necessário que você coloque quais são os aspectos, as suas qualidades positivas. Isso vai absorver, vai fazer com que você tenha o autoconhecimento, tenha essa conversa, e depois que você conseguir identificar quais são as suas qualidades, vá na frente do espelho e fale para você. Você é linda, você é maravilhosa, você é uma pessoa inteligente, você é capaz, você consegue. Você quer isso? Coisas simples. Você quer limpar o seu quintal? Você vai conseguir. Comece a estimular, trazer coisas boas para você, que automaticamente o seu cérebro vai absorver isso, e isso vai sendo o quê? Credibilitado dentro de si, e você vai ter ótimas respostas. Né? Isso é muito bom. Isso faz parte do autoconhecimento, que assim é essencial nas nossas vidas. Tá certo. Olha só, gente. Estava lendo aqui uma pergunta que veio aqui pelo WhatsApp. Como eu posso trazer esse autoconhecimento, tudo isso que a gente discutiu, como forma de melhorar o relacionamento conjugal? Porque essa é até a pergunta que veio nesse teor. Dentro do relacionamento conjugal, as mulheres sempre, né, vamos colocar assim, a maioria das vezes, sem generalizar, estão vendo os homens com um estereotipo, né, de uma forma, uma característica. Que não ajuda muito em casa, que não está presente, que mesmo nesses dias ele não dá atenção devida, etc, etc. E o homem, de forma geral, vê na mulher como a neurótica, que quer mandar em tudo, quer controlar tudo e tal.
Isso é muito comum em muitos lares. E como a gente tentar trazer esse autoconhecimento, trazer tudo isso que a gente discutiu até o presente momento, como uma forma de melhorar o relacionamento conjugal. Ainda mais nesse período em que está todo mundo ali, a flor da pele, mais tempo junto, como? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu preciso ter o autoconhecimento para me respeitar, conhecer o outro, ter empatia, que é me colocar no lugar do outro, que isso gera, de certa forma, uma vida saudável como social. Eu preciso ter meu autoconhecimento, saber os meus limites. Se eu tenho isso, automaticamente, eu vou ter o quê? Vamos voltar lá atrás do que foi falado. Ter o quê? O meu espaço. Cada um precisa ter o espaço, precisa ter a sua intimidade. Não é porque eu estou vivendo uma vida a dois, conjugal, que um tem que ter posse um com o outro. Não. O casal, sim, precisa ajudar o outro. Nós vivemos num mundo moderno. Sim, a mulher tem suas obrigações, o marido também tem. Todos nós. Hoje em dia, muitos a mulher fica em casa, a mulher trabalha fora, chega em casa, tem filho, tem casa, tem a janta, tem almoço, e tem o marido. E o marido chega do serviço, estou cansado, senta. Não. O marido, o esposo, ele também tem que ajudar com as atividades. Isso daí é uma questão que, assim, muitos acham, entra o machismo, não é nada de feminismo, engloba tudo isso e um pouco mais, né? Mas, assim, o parceiro, o homem, ele precisa ajudar a mulher nas atividades. Eu acredito, se automaticamente ele ajudar a mulher, a parceira, nas atividades, as obrigações da casa, eu acredito que vai diminuir uns 70% das discussões. Tem que ter um pouquinho de desconfiômetro, né? Por que não? Precisa, gente. A gente tem que dar um chacoalhão de vez em quando no homem. É claro, como ele é um pouco mais lento, consegue fazer uma coisa de cada vez. A mulher já consegue. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, existem várias hipóteses, existem vários estudos. Isso, na verdade, é brincadeira. A gente brinca, mas isso é ciência. Isso é comprovado cientificamente. Então, assim, é necessário, sim, ter o desconfiômetro, ajudar a esposa nas atividades que tem. E esposas neuróticas aí, vocês precisam dar o tempo, precisam dar o espaço para o seu parceiro. Ele precisa respirar. Não é porque ele está ali no sofá, ele precisa de respirar, ele precisa fazer um pouco das atividades, da mesma forma que a mulher também. A mulher tem muitas atividades, não que o homem não tenha, não é isso, mas são muitas obrigações. Os filhos não vão em cima do pai, os filhos vão em cima da mãe. Mãe. Se uma mãe contar quantas vezes um filho chama ela pelo nome mãe, ela, se ganhasse R$1 por cada palavra mãe, estava rica, não precisa nem trabalhar mais, né? Eu brinco assim. Então, assim, um precisa ter o espaço um do outro, precisa ter uma parceria, ambas partes. Mas para que eu tenha essa parceria, ter o espaço, uma intimidade ali, uma privacidade, eu preciso ter o autoconhecimento. Se eu não tiver o autoconhecimento, eu não vou ter uma vida saudável conjugal. E também precisam, de certa forma, ter mentes, ter ideações, ter sonhos parecidos. Porque se um casal pensa um parceiro pensa uma coisa, a parceira pensa outra, os caminhos vão ser diferentes, a relação vai ser conturbada, isso não vai ser legal. Vai gerar frutos aí negativos, podemos dizer. Nelson, vamos lá. Deixa eu ver como é que o Nelson, quando o Nelson dá a visão masculina, já passa para você a visão feminina de novo. Tem que defender agora, né? Exatamente. Nelson, e aí? Ainda bem que nós estamos meio a meio aqui. Exatamente. Né? Traz você me ajude, por favor. Ajudo, com certeza. Traz a sua visão dessa situação. Então, ela falou uma palavra muito importante, que eu acho que ela tem que ser o centro, inclusive, da vida conjugal. Mas isso a gente deve levar para tudo sempre, para todo lugar que a gente for. Empatia. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente começa a se mudar muito. Nós temos esse costume de ver o lado da gente não ver o lado do outro. Por que o outro está fazendo isso? Por que está acontecendo aquilo com a outra pessoa? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a pensar diferente. Então isso dentro de casa é muito importante. Né? Por que a mulher está tão brava? Tá? Como foi a palavra que você usou? Neurótica? Neurótica. Por que ela está neurótica? Nossa, mas por que ele chegou, né, do trabalho, chegou
está lá quietinho no canto, o que está acontecendo? Tem que tentar entender. E às vezes há despeja palavras, um monte de coisa, até de gritos, e que acaba parando na delegacia, né, muitas vezes. Então, gente, é empatia, se colocar no lugar do outro. Por que é que ela está falando tanto? Não vou rebater agora, vou entender, porque, de repente, ela está com muito serviço, tem um monte de mãe, né? Por que ele está quietinho dele? Por que ele não veio me ajudar? Então, se eu vou pedir ajuda a ele, que eu vá com a educação, porque pode ser que esteja passando por um momento difícil, pensando em uma outra coisa. Então, é se colocar no lugar do outro, é empatia. Aí a gente também já resolve muita coisa dentro de casa. E isso na vida também, com os chefes, com os empregados, com os patrões, né? Todo mundo, se colocar no lugar do outro, ter empatia, já é um bom caminho. Vejo isso, pratico isso. Quando eu vejo as pessoas praticando isso, eu vejo que as soluções elas chegam mais rápidas para um monte de coisas. Então, conjugal, na vida conjugal, isso é importante. Há as desavenças, talvez as pessoas tenham que pensar diferente, porque se todo mundo for pensar igual, não é legal, né? Então, assim, eu penso diferente, que a gente possa discutir no bom sentido. Não é a discussão... Diálogo, na verdade, né? Exatamente, que a gente possa dialogar sobre isso, né? Que a gente possa querer coisas iguais, mas que a gente também possa querer coisas diferentes, né? Porque muitas vezes a gente tem uma visão, a esposa chega com uma outra visão e a gente acaba tendo uma visão melhor juntando, não é isso que se fala, né? Quando a gente tem duas ideias, a gente junta essas duas ideias diferentes, a gente tem uma terceira ideia, às vezes, muito melhor do que aquilo que a ideia inicial. Então, o diálogo é importante. É importante conversar bastante sobre o assunto. Bastante, sobre qualquer assunto. Dentro de casa é isso. Casal é isso, né? Vai dividir a vida, vai dividir as contas, vai dividir um monte de coisa. Então, tem que dialogar sobre, tem que conversar bastante. E, às vezes, a gente vê que não falta isso. Se você pega os casos de, por exemplo, de Maria da Penha, se você vai para uma delegacia e pega os casos de Maria da Penha, a primeira coisa, o que faltou? Diálogo. A primeira coisa, diálogo. Eu sou isso e ninguém faz diferente. Tanto para o homem, mas os homens, né, infelizmente, como você disse, ainda a sociedade ainda é machista. Então, muitos homens é assim, é comigo, eu falo e tem que ser dessa forma. E aí, quando a mulher não aceita, acaba parando na delegacia, em muitos casos. Então, não houve diálogo. Ali, naquela situação, não houve diálogo. Então, diálogo é uma das chaves importantes para que a vida conjugal seja legal, seja bacana. Vamos lá, agora a sua versão da história, a sua visão. Então, né, como ambos, né, os colegas já falaram aqui, muito interessante isso, essa situação de deixa esse homem um pouquinho nessa caixinha do nada, né? Entenda um pouco essa mulher neurótica que fala sem parar, né? Como o Nelson disse, né? Tem algo aí, né? Como a colega disse, né, a Dalva, é importante ter esse pensamento junto, né? Qual é o planejamento de vida? Para onde que eu estou indo? Qual é o foco? E agora? O que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Né? Isso, o diálogo, isso é muito importante, né? Também sabendo que o planejamento, ele pode, por exemplo, uma situação dessa, totalmente não planejada. Pode acontecer coisas ali no caminho, né? Que um projeto, ele não está totalmente concluído, então pode ter, sujeito a ter algumas adversidades, né? Saber ouvir o outro, deixa ela falar por 10 minutos, depois que ela cansa, você vai entender e fica mais fácil, pelo menos ela vai entender que você está ali para ouvir, né? Ou ele, porque também tem relacionamentos que é o homem que fala muito, né? Então escute, né? Escute e veja essa rotina, essa organização de divisão de tarefas, né? Então, a constelação familiar, inclusive muito utilizada no direito, né? O Bert Hellinger, ele vem falando isso. Você não é o pai da sua mulher, você não é a mãe da sua mulher. Você não é o pai do seu marido e você não é a mãe do seu marido. Se você querer tomar uma ordem, uma posição de mãe, vai dar errado, vai dar frustração. Você não é a mãe desse homem. Então, pare de querer ficar mandando, né? Mas também você não é obrigada a fazer a alimentação, a limpar o sapato dele. Você não é a mãe. Então, assim, né? Talvez isso seja um pouco polêmico para quem está ouvindo. Mas, assim, se existe uma negociação, então ambos trabalham fora. E foi uma negociação, um planejamento dentro desse relacionamento conjugal que ambos se doaria
iam se doar para isso, então, peraí, até aqui estou cumprindo o que é o meu dever. Daqui para frente, eu não sou obrigada a lavar o seu sapato, não sou a sua mãe. Também, como assim, tá parecendo a minha mãe toda hora, coloca a roupa no cesto de roupa suja. Eu também não sou obrigada a juntar a roupa que não está no cesto para lavar. Vai dar um pouco de complicação, mas assim, isso que o Bert Hellinger está falando. E o próprio Freud ele já falava, assim, onde entre duas pessoas o pensamento é o mesmo, alguma pessoa é passiva. Isso que o Nelson disse antes, né? Então, em alguns momentos está sujeito a haver ali uma divergência de compreensão. Isso é natural dentro das relações, mas como já foi dito, né, o diálogo, a empatia, se colocar no lugar do outro, né, e sempre com essa consciência. Não adianta querer ser a mãe ou o pai, porque o casamento vai desaguar, vai embora. Então, tem que ter assim, uma observação, como que eu estou podendo ser um pouco mais gentil, um pouco mais cordial, o que eu posso para agradar, posso fazer uma alimentação aqui, né, digamos assim, né, pegar pelo estômago, né, essa pessoa está me irritando demais. À medida em que eu vou irritá-la também, então vou fazer uma alimentação que essa pessoa gosta, aí está tudo bem, daí vou dizer, olha, isso que você fez, o que você acha? É por aí mesmo? Eu me senti dessa forma, dessa forma, dessa forma. Num outro momento. Então, no momento que as emoções estão afloradas, não é o momento de dizer o que está te deixando chateado. Espere um pouco, respire, né? Pense, conte até 1000, né? E depois fale o que está te desagradando, né? São adultos, então, teoricamente, pode ouvir. Talvez ali no momento ali do calor das emoções, só sujeito sair palavras para magoar um outro, né? Ter esse cuidado assim de saber o momento certo para falar, né? Eu acho que e também assim um pouco de personalidade. Não tenho que ser totalmente passivo, né? A flexibilidade, né? A palavra-chave é essa flexibilidade, né? Tem momento que eu posso me doar mais, ceder um pouco mais, mas tem momento também que, peraí, tudo tem um limite, né? Deus quer falar, Nelson. Pois é, nesse momento em que há uma convivência maior, né, na realidade, as pessoas estão passando mais tempo junto, então a convivência é maior, a gente sabe que em alguns momentos, às vezes a pessoa está preocupado com o futuro, isso acho que é o grande problema. Hoje as pessoas preocupadas com o que vai vir, o que vai acontecer, como vai ser lá na frente. As pessoas começam a ficar pensando, e às vezes quando começa a coisa acalorada dentro de casa, né, um xinga dali, um fala uma coisa, outro, né, a coisa tende a ficar cada vez pior. Então tem algumas coisas que podem ser feitas. O quê? Ficar quieto. Não tem, quando fala assim, conta até 10, né, conta até 10, esse é um bom jeito de você, quando você conta até 10, você começa a ver os números na sua cabeça, você desvia um pouco a sua atenção. Opa, a hora que daqui a pouco contou até 10, você fala, opa, deixei de fazer alguma coisa, deixei de falar alguma palavra, deixei de xingar. Então tem algumas técnicas, né? Por exemplo, as técnicas de respiração, quando você não está passando por uma dificuldade, um momento muito difícil, então para e começa a respirar. Quando você concentra na sua respiração, você deixa um pouco de lado aquele pensamento, por exemplo, principalmente o pensamento negativo, naquele momento que você está numa discussão. Então, opa, a coisa não está ficando legal, a discussão está ficando séria, não vai ficar legal, alguém vai magoar, um vai magoar o outro, que vai magoar um. Isso vai acontecer. Então, conta até 10, respira, dá uma aliviada, daqui a pouco você começa a perceber que às vezes a pessoa está falando lá, está com raiva, está num momento difícil, e às vezes a outra pessoa ainda fala alguma coisa com razão. Mesmo perdendo a razão, a outra xingando, falando, às vezes fala alguma coisa com razão. Para e dá uma pensada sobre aquilo. Depois, vocês podem fazer uma discussão, mas uma discussão respeitosa, para poder colocar as coisas em dia, para não deixar mágoas para depois, que isso é um grande problema na vida conjugal, é deixar o outro magoado. E aí, como a Daila disse, esse negócio não vai dar certo, daqui a pouco esse casamento vai embora, acaba. E às vezes você investiu tanto em você, investiu no casamento, investiu na outra pessoa, e ver isso tudo acabar por uma discussão, porque a outra ficou magoada. Então, conta até 10, começa aí, que aí as coisas também começam a melhorar, começam a mudar. Assim, gente, que bate-papo bom, né? Bate-papo é tão bom que o tempo passou voando. Eu, por mim, eu ficava aqui mais 1 hora, 1h30, escutando vocês falarem, mas tem gente que tem compromisso daqui a pouco, né, que eu tenho que liberar uma madame aqui,
E então, gente, eu quero, primeiramente, agradecer a presença de vocês, dizer que foi muito bom mesmo o bate-papo, muito produtivo. Estão convidados já para voltar. Viu, Wayne? Pode. Cadê o Wayne? Está escondidinho ali, ó. Pode organizar outra vez, trazer esse para a gente dar continuidade nesse bate-papo. E assim, para a gente encerrar esse bate-papo e vocês já poderem despedir do pessoal, fazer as considerações finais de vocês, eu quero colocar a seguinte questão. Nós vamos sair desse período que nós estamos vivendo diferentes. E o que eu quero que vocês deixem de mensagem é o seguinte: como sair melhor desse período? O que eu posso fazer para que esse período seja um período em que eu possa me transformar numa pessoa melhor? Dalva, começa com você. Bom, na verdade, dá uma resumida daquilo que nós falamos, né? Primeiramente, para mim sair melhor de uma situação complicada, eu preciso ter o meu autoconhecimento. Conheça a si próprio, para que você possa compartilhar, para que você possa compreender o outro, se colocar no lugar do outro, que é a empatia. Porque existem 3 características básicas para um relacionamento. A comunicação, que é transmitir uma mensagem. O diálogo, que o Nelson falou muito, que é o quê? Captar aquela mensagem e ter uma interação um com o outro. E o terceiro, que é fundamental, ter empatia. Para me colocar no lugar do outro, para mim ter um bom diálogo, uma comunicação, eu preciso me colocar no lugar daquele ser, daquela outra pessoa. Então, assim, essencial, autoconhecimento, ter essa interação um com o outro e, é claro, pensamento positivo. Algo que eu sempre falo. Primeiramente, indiferente da sua crença e tudo mais, devemos ter fé e acreditar. Se nós pensarmos positivamente, sem sombra de dúvida, as coisas vão fluir muito mais. Nós temos que ter o hábito de cultivar coisas boas. Aquilo que me faz mal, aquilo que me deixa para baixo, aquilo que não me faz bem emocionalmente ou fisicamente, eu preciso o quê? Manter distância, eliminar aquilo da minha vida que não me faz bem. Se aquilo é essencial, infelizmente, aquilo que não me faz bem faz parte da minha vida, então, peraí, tem um equilíbrio, ouvir, de certa forma, mas deixa um pouquinho de lado. Né? Então, nós temos que ter isso e pensamento positivo, que logo, logo, tudo isso vai passar. As coisas não vão ser como era antes, como também hoje, amanhã, nunca é o mesmo dia. Tudo é diferente. A cada dia que passa, as coisas mudam e nós temos que pensar sempre para melhor. Pior que seja a situação, vamos começar a olhar o lado positivo da vida. Sem sombra de dúvida, nossa vida vai ser muito mais florida e muito melhor se começarmos a cultivar coisas boas. Nelson, você encerra para a gente aí também a sua participação, trazendo esse enigma da vida. Quero agradecer primeiramente ao convite, Wayne, e muito bom estar aqui para a gente poder discutir e aprender com vocês. É muito legal, muito gostoso. Muitas pessoas preocupadas, como eu disse agora há pouco, com o que vem pela frente. Como eu disse agora há pouco, isso vai passar. Nós vamos ter dias muito melhores. Muita gente está começando a prestar atenção no céu. O céu está mais limpo, está mais bonito. Inclusive, eu fiz até uma foto antes de sair. Fiz da janela do quarto do meu filho. Então, a gente está começando a olhar mais para o céu. Os rios estão mais limpos, as ruas estão mais limpas, os animais estão voltando para os seus habitats, estão aparecendo novamente. Então, coisas boas já estão acontecendo. Eu penso, particularmente, que essa pandemia, essa situação que é mundial, não é por acaso, não é à toa que está acontecendo isso. Então, eu tenho certeza que o universo vai nos entregar um planeta melhor. A gente está dentro de casa para que seja feita como se fosse uma limpeza. Então, nós vamos ter, sim, um mundo melhor, um planeta melhor. E aí a gente vai ter que também aprender a cuidar melhor do meio ambiente, né? Porque até então a gente estava usando, abusando e jogando fora. Então, a gente vai ter que também aprender. Então, a gente
vai aprender a cuidar melhor da gente, da nossa casa, da nossa família e, consequentemente, aprender a cuidar melhor do mundo. Então, não se preocupe, o mundo vai ser bem melhor, depende muito da gente, e para as coisas darem certo na nossa vida, depende da gente, depende de você, de mais ninguém. Para eu ser feliz, depende das minhas atitudes, do que eu vou fazer comigo mesmo. Então, está com você. Sua vida, sua felicidade, o prosseguimento da sua vida, que tudo vai dar certo na sua vida, está nas suas mãos. Basta você querer buscar as ferramentas certas, as pessoas certas, as informações certas, que tudo vai dar certo. Vai passar e você pode. Muito obrigado. Darla, e agora? E você? Vamos lá, decifra esse enigma também. Então, né, primeiro quero assim, externar minha gratidão a vocês todos por esse convite, né, uma satisfação estar aqui com vocês também, Dalva te conhecer pessoalmente, o Nelson nós já se vimos por aí, o professor Tiago, o Anne também, agradecer à instituição pelo convite e por essa iniciativa que é maravilhoso, né, como diz, né, talvez não tenhamos tanto a compartilhar, mas talvez para quem está recebendo é um tanto bom, né? Então, assim, é importante também nós observarmos uma situação bem interessante, tanto quanto a nós mesmos, quanto a outras pessoas, em se tratando de relacionamentos interpessoais, seja no casamento, seja com filhos, seja no trabalho, para depois e para agora também, né? Uma situação que não é muito fácil, né? Não criar expectativas. Então, quando eu olho para uma pessoa e vejo o ideal que eu quero dela, que está aqui dentro do meu pensamento, eu vou sofrer, porque o ideal que está no meu pensamento não é a pessoa real que está aqui. Então, olhe para essa pessoa como pessoa, né? Olhe para você mesmo como pessoa. Eu compreendo que todos nós temos expectativas com nós mesmos, com outras pessoas, né? Então, nesse momento, é assim, um pouco de paciência, não crie tantas expectativas, veja o que você está podendo fazer. Então, o que é essa saúde mental? É quem melhor se adapta às mudanças. Então, quem melhor se adaptar e não deixar que as emoções invadam o teu ser com situações de prejudicar, é quem vai sair saudável, né? Então, a paciência, né? Tudo isso vai passar, já está passando, né? O sentimento assim de que estou fazendo minha parte para que a minha família e para que os meus e que os nossos e que todos nós tenhamos guarnição no sentido de ter esses cuidados físicos, né? Esse isolamento físico, como foi dito, né? Manter esse contato social pelas redes sociais, vocês podem fazer reuniões, né? Como nós estamos fazendo aqui, lives, né? Com família e de outra forma também. Manter a sua mente atualizada, porque depois de tudo isso, quando você tem ali uma atualização no sentido de estudar o que você pode, fazer o que você pode, isso vai te motivar para quando isso concluir, né? Então, isso é novo para todos nós também. Psicólogo não tem bula, né? Não tem varinha mágica, né? Então, assim, o autoconhecimento, isso é muito importante. Se sentiu alguma coisa aí, faça terapia, busque autoconhecimento, busque terapia de casal, busque, né, leve crianças, faça hipnose, né? Tudo o que vinha ali para atualizar essa saúde mental é importante. Então, beba água, lembre de beber água, porque o nosso cérebro fica dentro da água, e a água ela tem uma influência muito grande na nossa saúde física e mental também, nos nossos pensamentos também, né? Então, isso é importante também lembrar disso, de cuidar de si, né? Cuidar de si e saber que logo, logo você pode vir equilibrando essa rotina novamente, né? E fazendo mesmo grandes reflexões de que mudanças você pode fazer para ser uma pessoa melhor, né? Tá certo, gente. Olha, volto a agradecer a todos, muito obrigado. Estão já, desde já, vou ratificar o convite para que volte, a gente faça uma nova live e continue debatendo esses temas tão importantes nesse momento, né? Agradecer a madame que organizou e que eu acho que Flora não deveria ficar escondida, deveria dar pelo menos aparecer, pelo menos um tchau pessoal, né, dona Wendy? Aparece aqui, não quer aparecer não? Pegar você e trazer aqui na massa. Agradecer Flora, Gustavo, grande abraço. Os meninos que fazem com que tudo isso aqui seja possível. E dizer o seguinte, amanhã estaremos aqui de volta no mesmo horário. Amanhã o tema é como evitar o ganho de peso, como manter a forma e evitar
o ganho de peso em tempos de pandemia. Então, temos aí amanhã fisioterapeutas, profissionais da área de educação física e nutrição, tá certo? Então, vocês já estão convidados a participar conosco. Gente, muito boa noite. E você que participou conosco também, muito boa noite. Aguardo vocês amanhã no mesmo horário. Um grande abraço. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/corona.